Oi, quarto ano, vamos lá para nossa aula de história. Ei, coisa boa, vamos continuar falando aí sobre a chegada dos portugueses ao nosso território, né? E aí vocês vão entender mais ou menos como foi essa chegada, quem chegou, quem veio, qual foi o período, tá? Mas antes de começar, eu gostaria que vocês pegassem o material e identificassem o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Bem, o nosso conteúdo de hoje é sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, ok? O conteúdo será encontrado nas páginas 67 a 69, a 69, e as atividades que vocês estarão realizando no final, né, ao término dessa aula, vocês estarão fazendo as atividades das páginas 70 e 71, ok? Vamos lá? Bem, gente, em março de 1500, né, chegou aqui no nosso território, né, uma expedição com 13 caravelas, até poderia existir mais, né, com pessoas vindas, né, da Europa, através dessas embarcações, né, e foi mandada a serviço do rei Dom Manuel, tá, gente? Dentro dessa expedição aí tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas, né? Vinha padre, vinha pessoas que foram expulsas de lá por conta de algum tipo de crime, tá? Marinheiros, soldados, então vinha muita gente, tá? Eram quase 2.000 pessoas, eram 1.500, aproximadamente 1.500, mas era muita gente que chegava aqui, tá? Era a sensação, esse território aqui era a sensação para eles, então sempre vinha bastante gente. Tá? Essas expedições elas foram comandadas por Pedro Álvares Cabral, ele era a pessoa que estava no comando dessas viagens, ok? E o objetivo, gente, era contornar o continente africano. Então, naquele momento, estava havendo um processo de transformação, então eles precisavam sair para buscar inovações, comprar especiarias. Então, eles precisavam viajar. Então, eles partiam nessas viagens a fim de retornar, né? E transformar aquele lugar deles. Então, eles vinham buscar novidades, ok? Então, a esquadra, gente, afastou-se da rota estabelecida, né, do dia 22, avistaram um morro ao qual deram o nome de Monte Pascoal, tá? 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar. Essa chegada aconteceu em Porto Seguro, lá no sul da Bahia, tá? Tanto que hoje é um marco histórico, então pessoas que viajam para essa região de lá acabam querendo conhecer onde foi, na verdade, essa chegada, né? Onde tudo começou, tá? E hoje ela é conhecida como a Baía de Cabralha, então marcou história, né? Virou ponto turístico. Então, o relatório ao rei de Portugal, gente, no processo dessas viagens, era feito através do escrivão da esquadra, tá? Que era o Pero Vaz de Caminha, e ele narrava, na verdade, os acontecimentos e fazia comentários. Tipo, quando ele chegava aqui, ele fazia comentário das coisas que ele via, ele fazia comentários dos povos que ele via. Então, isso era bem interessante, tá? E falava também sobre os acontecimentos, então tudo que acontecia, como era que as pessoas se vestiam, o que elas comiam, como era a nova terra, tudo isso era falado, tá? Ele escrevia cartas. Então, o país, gente, né, Portugal, ele era bastante católico, então quando chegaram aqui já trataram de construir igrejas, tá? O Frei Henrique Soares de Coimbra era sacerdote da esquadra de Cabral, então, na verdade, ele nasceu na cidade de Coimbra e celebrou no dia 26 de abril a primeira missa nesse território, tá? Então, quando eles chegaram, eles já trataram de ver essa questão, né? Eles eram muito católicos, eles já construíram lugares para celebrar as missas. Então, assim, eles celebravam missas principalmente em ação de graça, pediam agradecimento a Deus pela nova descoberta da terra. Ok? Então, os portugueses e os espanhóis, que eram povos ricos, com bastante poder, né, eles brigavam pela divisão do Novo Mundo. Então, eles queriam dividir o Novo Mundo, entre aspas, esse mundo que a gente vive aqui, né, o nosso território, eles queriam dividir para eles. Então, o primeiro acordo aconteceu em 1493 e foi chamado de Tratado de Tordesilhas, tá?
Os portugueses, por exemplo, não aceitaram limites impostos pela Espanha. Então, o segundo acordo foi feito. Então, eles fizeram o segundo acordo em 1494, né? E, na verdade, seria aí o Tratado de Tordesilhas propriamente dito. Então, primeiro houve um acordo que não deu certo e o segundo acordo que aconteceu, eles chamaram de Tratado de Tordesilhas, tá? Então, ficou estabelecido nesse tratado que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Mas, claro que isso gerou muitas revoltas. Por quê? Porque outros países não aceitavam. Ué, por quê só Portugal e Espanha? Então, entraram em contradição com o governo, ou com os ingleses, desculpa, os franceses, holandeses e também outros povos começaram a brigar. Não aceitamos. Por que só entre os dois países? Se era tão grande, por que somente dois estados deveriam dividi-lo? Então, outros países também começaram a viajar a fim de conquistar a nova terra, novos territórios, descobrir novos meios de ganhar dinheiro, de ficarem ricos, de enriquecerem, na verdade. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas através da pirataria também, né? Então, que era um processo bem complicado naquele momento. Então, a tripulação, gente, de Cabral passou a haver chegado, na verdade, pensaram em haver chegado numa ilha, né? Então, deram o nome às terras descobertas de Ilha de Veracruz. Então, eles nomeavam. Eles estavam chegando, achavam que era descoberto tudo ali, que era tudo deles, e eles davam até nomes, tá? A segunda missa, gente, que aconteceu no dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, na verdade, seguiu viagem rumo às Índias, né? Mantendo o comércio com as especiarias. Então, eles realizaram e viajaram, tá? E eles buscavam o quê? Novos produtos. Eles queriam, na verdade, descobrir novidades. O Brasil era uma grande terra que mais tarde foi chamada de Terra de Santa Cruz, tá? Então, eles vinham, ancoravam aqui, passavam alguns dias e seguiam viagem também. Isso acontecia. Então, aqui, quando eles chegaram aqui, por exemplo, por que esse nome de Brasil? Vamos lá entrar um pouquinho nessa história. Então, a exploração do pau-brasil pode ter sido a origem, pode ter sido o que deu a origem do nosso país. Então, aqui existia uma madeira, né, que ela, na verdade, ela era extraída a fim de se obter uma tintura forte. E aí eles começaram a explorar bastante essa madeira. Essa madeira, ela acabava sendo vendida para a Europa. Então, esse processo de venda, né, faziam eles perceberem que o pau-brasil era muito valioso. Então, por aqui ter bastante, eles chamaram a nossa região de Brasil, certo? Então, em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Os primeiros habitantes eram, por exemplo, de um local aqui designado pelos povos tupis guaranis de Pindoramas, tá? Então, isso fazia com que, por exemplo, eles pudessem aos poucos ir conhecendo, explorando, e eles acabavam descobrindo muitas riquezas. E eles não abriam mão disso não, tá, gente? Então, hoje foi essa nossa aula, tá? Sobre a chegada dos portugueses, foi essa nossa aula. Eu espero que vocês estejam aí realizando as atividades e mandando para a Pro. E não deixem de estar pesquisando, assistam vídeos, tá? É interessante, vocês estão tendo muito tempo em casa agora na quarentena e vale a pena vocês estarem estudando, ok, gente? Um super beijo para vocês, ó, e até a próxima aula. Tchau!